E falando no mestre Carlão Barreto, também um grande amigo que eu tenho, já fiz mais de 5 lives com ele, um gentleman, né? Um gentleman de kimono, uma figura fantástica, além de um grande nome da história do jiu-jitsu e do MMA também. Aquele evento dele ali com o Handleman é algo que não tem como não tem como esquecer aquilo, né? Fala um pouco pra gente, né, da época da sua amizade com ele, que o pessoal até brincava, tinha aquele filme do Schwarzenegger com Danny DeVito, que eram os irmãos gêmeos, e você, que eram tão diferentes, mas eram irmãos, e era você e o Carlão andavam muito juntos para buscar patrocínio, então uma luta que vocês tiveram lá atrás, e hoje, muito do que muita gente tem deve às solas de sapato que vocês gastaram na época. Fala um pouco pra gente dessa saga, até culminando com o evento de 96, o Mundial da faixa azul, que você também com seu poder de persuasão, você mostrou os patrocínios para o mestre Carlinhos e ele viu, opa, pode ser que mais para frente esses patrocínios patrocinem mais gente. Conta um pouco para a gente até esse momento. O Carlão Minha história com o Carlão antecede o jiu-jitsu. Eu conheci o Carlão com 11 anos de idade no colégio. A gente estudou no mesmo colégio. Colégio Pedro II, no Maitá, aqui no Rio de Janeiro. A gente estudou junto. Então a gente se conhecia muito antes do jiu-jitsu. E por coincidência da vida, a gente tropeçou depois já mais velho. Coincidência da vida não, porque nada nessa vida é por acaso, né? Enfim. Mas a gente se encontrou na rua e eu que falei para ele pro Carson. Né? O Carlão foi parar no Carson porque eu falei, cara, ele tinha, se eu não me engano, ele tinha ido no Royler para frequentar e tal, e o Carlão morava em Botafogo, e tradicionalmente a rapaziada de Botafogo treinava ou taekwondo, ou boxe holandês, enfim. Não era... Geograficamente tinha essa história, né, dos feudos ali, a luta livre, o boxe holandês ficava mais em Botafogo, até porque o Eugênio morava em Botafogo e tal, o pessoal morava em Botafogo, então o Hugo morava no Flamengo, então era mais ou menos assim, dividido geograficamente. Mas o Carlão, cara, quis saber um pouco de jiu-jitsu, acho que ele foi no roller, e aí não sei o que, acho que não consegui, não se era caro, não sei o que foi, e ele não ficou. E aí ele falou, pô, eu fui na academia e tal, pá, na academia de jiu-jitsu e tal. Eu falei, pô, cara, vem aqui no Carson, cara, vem no Carson e tal. E assim ele começou. Então, assim, a minha história com o Carlão antecede o jiu-jitsu, e eu conheço a história do Carlão no jiu-jitsu desde do primeiro dia, né? Então, assim, a gente sempre foi muito colado, enfim. E trabalhou junto na academia, dando aula. Ele passou um tempo no Carson, depois ele foi treinar no Bolão também, e aí a gente deu aula junto, a gente teve academia junto, a gente deu aula em vários lugares juntos, e tinha uma correria muito, muito grande nós dois, né? A gente tinha uma vontade muito grande de viver do esporte. Como eu falei anteriormente, eu já tinha outras prioridades na vida muito novo, né? Com 26 anos eu já tinha filho de 4 anos. Então, minha vida era... Não era ir para o campeonato de jiu-jitsu e sair do campeonato de jiu-jitsu e ir para a festinha. Né? Era dar aula no dia seguinte e tal. Então, e o Carlão tinha uma coisa de acreditar que aquilo ali era o futuro dele. E ele comprou a ideia de que ele ia viver de jiu-jitsu, a despeito do que o pai dele, ele abandonou o emprego e tal, enfim, criou um problemaço em casa. Tia Maria Luísa ficou muito triste, enfim. O pai dele dizendo que, pô, não ia dar certo e tal. Mas, enfim, a gente sempre esteve muito próximo nessas batalhas também, né? E eu sempre tive uma veia muito comercial, de tentar ir atrás da coisa. A gente já, desde a faixa roxa, a gente já ganhava patrocínio em dinheiro, porque a gente... Cara, era a impressora matricial que a gente imprimia, o que a gente chamava de projeto, e que era um monte de coisa que a gente escrevia do que era o jiu-jitsu, como é que era, porque a gente tinha que explicar o que era jiu-jitsu, onde é que a gente ia gastar o dinheiro que o cara ia dar para a gente, e ia com brochura, com um papelzinho para entregar, não tinha uma foto, não tinha nada, não tinha nenhum tratamento, mas a gente entregava em um monte de lugar, e aí a gente conseguia patrocínio de um lugar aqui, do outro lugar ali. Então, assim, enquanto tinha faixa preta que
ainda estava trocando pet no kimono por roupa para ele poder vender, ou kimono para ele poder vender, a gente já ganhava dinheiro. E a gente enxergou o Mundial de 96 como uma grande oportunidade, né? Eu tinha tinha competido no Pan-Americano de 95, o primeiro Pan-Americano que teve, eu estava lá. Fui patrocinado, enfim, e fui para lá para lutar. E aí, quando voltei, o Carlinhos fez uma carta dizendo, declaro para os devidos fins, com o timbre da confederação, que o atleta Marcelo Silva de Andrade, tal, matrícula tal na CBJJ, que foi campeão pan-americano na categoria dele, vai lutar o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu, papapá, coisa e tal. E isso, cara, era uma carta que eu tinha. E a gente enxergava o Mundial como uma grande possibilidade da gente fazer algum dinheiro a mais, né? Conseguir outro patrocínio maior, melhor e tal. E a gente foi atrás de patrocínio, foi uma guerra. Saímos do Rio de Janeiro sem um tostão, né? Uma mão na frente, outra atrás. Essa história a gente sempre conta, o Carlão sempre conta também, enfim. E o cara falou, a gente foi numa feira e tal, o cara falou assim, olha, eu gostei da ideia, mas vocês têm que ficar aqui em São Paulo, porque eu não consigo falar com vocês hoje. A gente foi com dinheiro contado para ir e voltar, ir de manhã de ônibus, voltar de noite de ônibus, não tinha nem onde dormir. E a gente falou, não, vamos ficar aqui e tal. No dia seguinte a gente saiu de lá com um contrato de patrocínio, o cara deu uma grana em dinheiro e mais 3 vezes aquela grana em roupa, a gente não tinha nem onde botar mala para botar aquela roupa toda que a gente conseguiu e o dinheiro que a gente ganhou. E aí a gente viu que era possível, né? E aí isso deu força para a gente conseguir outros patrocínios e tal. E a gente chegou para o Mundial com, cara, com uma responsabilidade financeira que a gente tinha de entregar resultado muito grande. E a gente sabia que ganhar uma medalha como faixa marrom, a gente não tinha basicamente nada para entregar. O máximo que a gente ia conseguir era um cantinho de página numa revista, porque o Campeonato Mundial era de faixas pretas, a gente era faixa marrom. Aí ficamos naquela, cara, o que a gente pode entregar, como é que a gente pode fazer e tal, pá. E fomos na Tama, e a gente perguntou para o Mauro se ele podia fazer, o Mauro, querido amigo, dono da fábrica, né? Se ele podia fazer um kimono igual o kimono do judô, que era o kimono White Tiger, que era um kimono que ele era dupla face. E ele disse, cara, eu não consigo fazer, mas eu posso fazer para vocês um todo azul, será que pode? E o Carlão, pô, eu queria um kimono azul, a gente tinha um patrocínio da Minalba, que a gente acabou colocando o kimono azul por conta da Minalba e tal. Pô, vamos fazer então os kimonos só azul e tal, pode, não pode? Eu liguei para a confederação, atendeu o pobre do Luca Tala, coitado, que não estava lá na confederação, né? Enfim, naquele tempo não tinha nenhum tipo de regulamentação para kimono, né? E eu perguntei, Luca, como é que é a história? Como é que pode? Qual kimono? Quais são as regras a respeito do kimono? E o Luca me respondeu respondeu pela confederação, na verdade, o que era de senso comum, e todo mundo sabia que, ó, não pode 4 dedos para dentro da manga, nem 4 dedos aqui na parte de cima. Né? Tem que ter, parte de medidas, né? Eram 4 dedos da mão na manga, que tinha que ter para sobrar, para não ficar muito agarrado, e 4 dedos para não ficar muito em cima, né? Para não virar um kimono de manga curta. Não falou nada do que eu queria ouvir, né? Eu não queria que ele dissesse que não podia kimono de outra cor. Ele não disse isso. Eu falei, Mauro, não disseram nada para mim, vamos embora. Aí fizemos kimono e tal, pai, fomos para a competição. Eu estava muito convicto. O Carlão ainda era peso pesado, ele lutava numa categoria que as pessoas olhavam mais, era peso galo. Então eu tinha a necessidade de fazer algum tipo de propaganda para aqueles caras que me deram dinheiro e confiaram que eu podia entregar algum tipo de retorno de exposição de marca para eles. E eu o fiz. A gente chegou no campeonato, eu cheguei só com kimono azul. Quando eu cheguei na mesa para dizer, Carlinho, eu queria falar com você, que ele me viu de kimono azul, é fora daqui, nem pensar. Pode ir embora e tal, pá. E eu não tinha nem como voltar em casa em Copacabana para pegar o kimono branco. Não tinha outra opção para mim. Eu fui convicto de que aquela era a minha única possibilidade. E, cara, fui.
O Carlão chegou, porque ele lutava mais tarde. Na hora que ele chegou, eu ainda não tinha começado as lutas de faixa marrom. E eu falei, cara, o Carlinho não tá querendo deixar eu lutar, eu só trouxe esse kimono. Aí o Carlão, que já tinha trazido os dois, falou assim, cara, vamos lá falar com ele de novo. O Carlão chegou lá, a gente explicou e tal. O Carlão falou pro Carlinho, a gente quer viver de jiu-jitsu, a gente tá com patrocínios, e pra gente é muito mais difícil que pra você, cara, a gente não é Grace. Então viver de jiu-jitsu pra gente não é fácil. Pra você não é fácil, imagina pra gente. Carlinhos, eu acho que se comoveu ali, aí eu peguei todos os contratos que a gente tinha, para não mostrar que eu estava de brincadeira, eu estava com um contrato assinado, Minalba, Bob's, Austrália Down South, que depois virou Red Nose, nós fomos os primeiros atletas patrocinados. O cara criou a Red Nose, inclusive, porque ele queria desassociar a marca de surf dele com o jiu-jitsu. Marcelo Leitão criou essa marca para fazer uma marca de streetwear, porque ele entendeu que tinha um outro público que ele podia atender, que não era o público de surf, que não tinha nada a ver com surf. Então, assim, eu cheio de papel mostrando, o Carlinho falou, tá bom, vocês querem lutar assim, vamos lutar. Parou o campeonato, pegou o microfone e falou, pessoal, eu queria interromper o campeonato aí, porque a gente tem o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu, os patrocinadores estão entrando, a gente sabe que o jiu-jitsu é muito tradicional, mas que a gente não pode deixar de... A gente precisa de sensibilidade para entender que os atletas que estão conseguindo patrocínios, etc., esses dois lutadores aqui conseguiram muitos patrocínios. Imagina, o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, parado, para escutar o Carlinho falar, fez um discurso de, sei lá, uns 3, 4 minutos, o que num campeonato de jiu-jitsu, com todo mundo em silêncio, é uma eternidade, com todo mundo olhando para a gente. Cara, não tinha uma máquina fotográfica virada para tatame, era todo mundo tirando foto da gente. Eu podia não ter lutado nem o campeonato, Floresta, honestamente, porque já estava cumprido o objetivo ali. Enfim. Com certeza. Foi, e graças a Deus, dali para diante, cara, muita gente começou a ver isso como uma possibilidade real, e foi a primeira vez. O Carlão brinca comigo até hoje. Até a gente tinha que ter patenteado esse kimono azul, cara. Porra, a gente tinha que ter feito uma sociedade aí com o Mauro, feito kimono azul, patenteado esse negócio, porque pô, depois, né, desse campeonato, a coisa virou senso comum, no outro já foi possível, no outro também, depois virou praticamente obrigatório você ter os dois kimonos para diferenciar. Exatamente.